Bom, vimos na aula anterior definição de parametrização de curvas e a gente, na verdade, tem uma função R de t, né, com as suas devidas componentes, x, y ou z de t, se estiver no R3, por exemplo, como sendo um mapeamento, né, uma trajetória, deslocamento de uma determinada partícula, por exemplo, tá? A gente viu que se eu pegar um intervalo, né, um ponto dentro, um valor dentro desse intervalo, quando eu calculo o R desse valor, eu tenho automaticamente associado um ponto nessa curva, tá? Lembrando que isso aqui é uma outra notação para esse formato, né? X de t é a primeira componente, por isso aqui está multiplicando pelo vetor I da base canônica. A segunda componente fica multiplicado pelo vetor J e a terceira componente multiplicado pelo vetor K. Tá? Bom, por ser uma função vetorial, o que seria a derivada dessa função? Né? O que seria calcular o R' de t? Né? Nesse caso aqui, por exemplo, vamos definir o que seria calcular o R' nesse t0 aqui, né? Lá no cálculo 1, quando nós tínhamos uma função cartesiana, a derivada da função num determinado ponto nos dava a inclinação de uma reta tangente. A gente vai ver que a definição de derivada de função vetorial, de função paramétrica, é semelhante, só que a interpretação que você tem é vetorial, ou seja, em vez de você ter a inclinação da reta, você tem o próprio vetor tangente, as componentes desse vetor. Bom, é semelhante ao que vocês já estudaram em física. Por exemplo, se essa R de t, que lá na física é comum usar S de t para representar, por exemplo, o deslocamento, o S' de t representa a velocidade. Se essa R de t representa, por exemplo, o vetor velocidade, o vetor V' de t representaria o vetor aceleração. E tanto o vetor velocidade, a gente sabe que é um vetor que tangencia a curva de deslocamento, e a aceleração, o vetor aceleração também tangencia a curva velocidade. Numa parametrização geral, a gente tem uma R de t como sendo a trajetória, o deslocamento, por exemplo, e a sua derivada vai representar o vetor que tangencia a curva. Por exemplo, a gente gostaria de saber como é que eu faria para encontrar as componentes desse vetor aqui que a gente vai representar por R' de t0. Né? Então você vai ter aqui o vetor R' de t, onde o t vai variando. Né? Esse vetor vai mudando de direção, sentido e intensidade conforme o t varia dentro do teu intervalo AB. Né? Bom, a definição é semelhante ao cálculo 1. Você tem aqui a tua função R de t menos o R de t0, dividido por um ΔT, que seria esse t menos t0, né? Aqui seria equivalente colocar um ΔT, trocando aqui em vez de colocar o t tendendo a t0, eu posso colocar um ΔT tendendo a 0, né? Então a definição é análoga, a única diferença é que em vez de ter uma função escalar, nós temos aqui uma função paramétrica, uma função vetorial. Bom, fazendo a continha, na verdade eu tenho uma subtração entre vetores, né? Esse seria o R de t. O R de t0 seria, na verdade, trocar o meu parâmetro t pelo parâmetro t0, tá certo? Então eu teria aqui o y de t0, z de t0. Quando eu faço a subtração, a gente vai fazer a subtração coordenada a coordenada. Então eu vou fazer o x de t menos x de t0, vou ter a primeira componente. Na segunda componente eu tenho o y de t menos o y de t0, e assim vai sucessivamente, até que chegar na última, por exemplo, z de t menos z de t0. Se estivesse no R2, a gente pararia aqui, né? E como está dividido pelo ΔT, ou seja, pelo t menos t0, cada componente vai ter definido por esse valor. Então a gente tem um limite de um vetor, né? Bom, a gente aplica, na verdade, esse limite em cada uma dessas componentes. Então, aqui a gente poderia escrever o vetor R' de t0 como sendo, na primeira componente, o limite desse carinha aqui, que é o x de t menos x de t0 dividido por t menos t0, e vai fazendo isso em cada uma das componentes, né? Então aqui eu tenho t tendendo a t0, aqui eu também teria o limite da função y de t menos y de t0 dividido pelo t menos t0, onde o t tende ao t0, e vou fazendo isso
em todas as componentes. Vamos escrever aqui, né? Não precisaria escrever isso aqui tudo, né? É bem intuitivo. Eu até poderia estar trabalhando aqui de forma simples. Um exemplo no R2, né? A gente teria aqui o limite, para completando aqui, né? Z de t menos Z de t0 dividido por t menos t0, quando t tende a t0, tá certo? Bom, o que a gente observa é que aqui a gente tem, na verdade, a definição de x' de t0. Aqui eu tenho y' de t0 e aqui eu tenho z' de t0. Ou seja, em outras palavras, se eu tenho esse vetor aqui, r de t, derivar o r de t é derivar cada uma das componentes em relação a t. Geometricamente, a gente vai ter as componentes desse vetor que tangencia a curva, como se esse vetor fosse paralelo a uma reta tangente, como era lá no cálculo 1, né? A diferença é que lá no cálculo 1 a gente calculava a inclinação, o coeficiente angular. Aqui não, a gente calcula propriamente dito o vetor tangente, né? O nosso r' de t, em vez de substituir num ponto qualquer, vamos deixar o t livre, a gente teria aqui a derivada de x, a derivada de y, a derivada de z. Repare que são todas derivadas ordinárias na variável t. Como isso aqui eu tenho um dx dt, um dy dt e um dz dt. Tá? Isso vai ser muito importante no cálculo de integral de linha, seja de campo escalar ou de campo vetorial, a gente vai precisar desse vetor tangente. Uma vez definido o vetor tangente, vamos ver alguns exemplos, como é que ficaria na prática o cálculo, né? Nós temos, por exemplo, aqui uma circunferência centrada na origem de raio 3, onde a equação cartesiana é x² mais y² igual a 3², né? Ou seja, igual a 9. Lembra, centrado na origem. Então a gente pega o raio, multiplica por cosseno de t e soma com a componente x do centro, que no caso aqui é 0. E aqui a gente pega a componente y do centro, que é 0 também, e pega o raio e multiplica pelo centro. Lembrando que quando a gente faz o t variar de 0 até 2π, nós estamos percorrendo esse círculo no sentido anti-horário, né? Orientação positiva. Isso aqui faz eu parametrizar uma curva fechada. Se eu restringir isso aqui, por exemplo, de 0 a π sobre 2, eu vou pegar um arco, né? Um pedacinho dessa circunferência, aí eu vou ter uma curva aberta. Tá? Bom, o vetor tangente, nesse caso, seria fazer a conta. O r' de t, eu derivo a componente x em relação a t, ou seja, o 3 é constante, está multiplicando, eu repito, faço a derivada do cosseno, que é menos seno. Vou colocar o seno aqui, e o 3 vai ficar multiplicado por menos 1. Né? Então vai ficar menos 3 seno de t. Na componente y, eu repito a constante e derivo o seno, a derivada do seno é cosseno de t. Está aí definido. Agora, quando a gente vai atribuindo valores, se eu jogar, por exemplo, t igual a 0, aqui vai dar 3 vezes cosseno de 0, né? Que vai dar 1 vezes 3, e aqui vai dar seno de 0, que é 0, então vai dar 3 vezes 0. Vai dar exatamente os componentes desse pontinho aqui, né? É o ponto 3, 0. Então esse cara aqui seria o r associado ao parâmetro 0. Por exemplo, se eu jogar o π sobre 2 aqui, o cosseno vai zerar, o seno vai dar 1, então vai dar o ponto 3, 0, que seria esse ponto, desculpa, o contrário, né? 0, 3. Esse aqui seria o r de π sobre 2. Então, só repetindo, se eu jogar o π sobre 2 aqui, o cosseno vai dar 0, então 3 vezes 0 é 0. Se eu jogar o π sobre 2 aqui, seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar 3 vezes 1, 3. Bom, e isso vai acontecendo, né? Se a gente for escolhendo valores aqui dentro desse intervalo. Agora, se eu jogar esses valores dentro da função do vetor derivada, por exemplo, o r' de 0, nós vamos ter, na verdade, as componentes desse vetor aqui, ó, o vetor que tangencia a curva C, chamando isso aqui de curva C, no ponto R0. Esse carinha aqui seria o r' de 0. Bom, do ponto de vista prático, se eu jogar t igual a 0 nesse cara aqui, seno de 0 é 0, então menos 3 vezes 0 vai dar 0.
Quando eu jogar cosseno de zero aqui, vai dar 1, 3 vezes 1 vai dar 3. Se a gente vai desenhar isso aqui como vetor, esse seria o vetor 0,3, ou seja, o vetor que começa na origem e termina no ponto 0,3. Esse vetorzinho aqui, né? Como o vetor ele tem infinitas representações, a gente pode mover o vetor no plano ou no espaço, desde que a gente não mude direção, nem sentido e nem intensidade. Então, por exemplo, esse vetor, eu posso arrastar ele para cá e ele está tangenciando a curva nesse ponto, né? Se eu, por exemplo, jogar na função derivada o parâmetro π sobre 2, ou seja, calcular o R' de π sobre 2, tá? A gente vai ter as componentes do vetor tangente ao ponto Rπ sobre 2, vai dar esse vetor aqui, né? Esse seria o vetor R' de π sobre 2. Bom, fazendo as continhas, por exemplo, se eu jogar o π sobre 2 aqui, seno de π sobre 2 é 1, então vai dar menos 3 vezes 1, vai dar menos 3. O cosseno de π sobre 2 é 0, então vai dar 3 vezes 0 é 0. Isso seria o vetor que começa na origem e termina no ponto menos 3, 0. Seria esse vetor aqui, né? E aí, arrastando esse vetor para cá, eu tenho o vetor que tangencia a curva. E assim vai, né? Em cada pontinho aqui, a gente teria o vetor tangente, tá? Então, a conta é muito simples, é como a gente faz no cálculo 1. Estou colocando aqui outros exemplos. Por exemplo, se eu tenho essa curva aqui, R' de t seria as derivadas de cada uma das componentes. Por exemplo, a derivada de t ao quadrado daria 2t, a derivada de menos t à quinta vai dar menos 5t à quarta, aqui vai dar 6t ao quadrado, não é isso? Porque o 3 vai baixar, vai multiplicar por 2, então 3 vezes 2, 6, subtrai 1 grau, t ao quadrado. Aqui, por exemplo, se eu calculo R' de t para essa parametrização, a derivada de constante é 0. Aqui a derivada de uma função do primeiro grau, né? Aqui vai dar 0. Aqui a derivada do t1, então vai dar menos 4, tá certo? E assim vai, né? Por exemplo, aqui a gente obviamente precisa de lembrar as regras de derivada, né? Se eu tivesse um produto aqui, por exemplo, exponencial vezes cosseno, eu teria que aplicar a regra do produto, né? Então, existe esse pré-requisito lá do cálculo 1, lembrar as regrinhas de derivada, né? Bom, para essas curvas simples, a derivada é bem trivial. A derivada exponencial vai ser ela própria vezes a derivada do expoente, no caso aqui vai dar menos 1. Aqui, por exemplo, eu vou repetir a exponencial e vou derivar aqui em cima, que vai dar 2, então vai ficar 3 vezes 2 aqui vai dar 6, e aqui a derivada da constante é 0.